vamos assistir hoje é a história daquele garoto que foi ungido como rei por Samuel, depois matou um leão e um gigante. Essa foi boa. Conta outra. Não acredita? Assiste então que você vai ver. Vamos lá então? É isso mesmo. Davi foi um grande prodígio porque Deus o ajudava. Bíblia para Crianças apresenta Davi o Pastorzinho. Há muito tempo atrás, quando Saul era rei de Israel, um menino chamado Davi ajudava seus irmãos a cuidar das ovelhas do seu pai. Apesar de ser o mais novo, Davi era um menino forte que amava e confiava em Deus. Ele morava na cidade de Belém. Certa vez, um leão tentou pegar uma ovelha para o seu jantar. O jovem Davi atacou o leão. Ele afastou as ovelhas, pegou o leão pela barba e o matou. Davi sabia que Deus o ajudava. Samuel, o profeta de Deus, estava triste porque o rei Saul tinha ofendido a Deus. Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Deus perguntou a Samuel. Vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Jessé era o pai de Davi. Samuel sabia que o rei Saul poderia matá-lo por procurar um novo rei, mas mesmo assim obedeceu a Deus. Quando Samuel chegou, Jessé foi apresentando seus filhos a ele. E Samuel disse a Jessé: o Deus eterno não escolheu nenhum destes. O único que faltava era Davi, o mais novo. Davi estava cuidando das ovelhas. Os irmãos foram lá e trouxeram Davi. E o Senhor disse: é este mesmo, unja-o. No palácio, o Espírito de Deus se retirou do rei Saul e ele se tornou um homem muito perturbado. Os empregados de Saul acharam que uma boa música poderia acalmá-lo. Um deles conhecia um jovem que tocava bem a harpa. Adivinhe quem era esse jovem? Sim, era Davi. A música de Davi acalmava Saul e o ajudava a pensar. Saul pediu a Jessé que deixasse Davi permanecer a serviço do rei. Sempre que Saul tinha um ataque de depressão ou medo, Davi tocava a harpa para ele e ele se acalmava. Davi foi para casa. Saul tinha uma grande batalha contra os filisteus. Os irmãos de Davi foram lutar no exército de Saul. Jessé enviou Davi para levar comida aos seus irmãos e ver como estavam. Um gigante chamado Golias assustava todos os soldados israelitas. Escolham um dos seus homens para lutar comigo, gritava Golias. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês, mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Quando os homens de Israel ouviram isso, fugiram apavorados. Então Davi disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Saul queria que Davi usasse uma armadura e carregasse uma espada. Mas em lugar disso, Davi pegou apenas a sua funda e 5 pedras. Golias riu quando viu que Davi não usava uma armadura. Ele ameaçou dizendo: venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu: eu vou contra você em nome do Deus Todo-Poderoso. Hoje mesmo o Deus Eterno entregará você nas minhas mãos. Ele é vitorioso na batalha. Davi correu em direção a Golias. Enquanto corria, atirou uma pedra com a sua funda e acertou a testa de Golias. Golias caiu. Davi pegou rapidamente a espada de Golias e cortou a cabeça dele. Quando os filisteus viram que Golias estava morto, fugiram para salvar suas vidas. O rei Saul não lembrava que este era o mesmo Davi que o acalmava com a harpa. Saul fez de Davi o comandante do seu exército, mas ficou com inveja quando o povo começou a honrar as vitórias de Davi. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei, pensou Saul. A partir daquele dia, Saul começou a desconfiar de Davi. Novamente Saul ficou perturbado. Davi tocou a harpa para tentar acalmá-lo. 3 vezes Saul atirou a sua lança contra Davi, mas Davi se desviou da lança. Saul estava com medo porque sabia que Deus estava com Davi e não com ele. Mas Jonatas, o filho de Saul,
Amava Davi como seu próprio irmão. O meu pai está planejando matar você, ele avisou a Davi. Davi fugiu. Sua esposa colocou uma estátua na cama e o ajudou a descer pela janela durante a noite. Quando os soldados de Saul chegaram pela manhã, Davi tinha fugido. Davi teve de fugir para longe de Saul. Antes de fugir, ele e Jonatas fizeram uma promessa um ao outro. Eles prometeram que sempre se ajudariam. Com tristeza, os dois amigos se despediram. Davi saiu a procurar um lugar onde poderia viver sem ter medo dos soldados de Saul. Davi, o pastorzinho. Esta história da palavra de Deus, a Bíblia, se encontra em 1 Samuel 16-20. Puxa, que coisa. Eu não me disse. Tudo é possível para quem que crê em Deus. Crê em Deus e anda nos seus mandamentos.